Um comerciante chegou ao grande portão do leste, curvado sob uma carga. Ele começava a odiar. Suas sobrancelhas ardiam de suor e seus joelhos doíam. Ele partiu e sua velha vida recomeçava. Faria o que pudesse nesta cidade agitada. Lá encontrou uma senhora esculpida em pedra fina que lhe mostrou certa compaixão e estava em um canto. Ela lhe ofereceu água. Seu olhar era benigno. Não estava mais com sede, com o rosto agora limpo. Ele agradeceu à mãe de Nosso Senhor e fez questão de ser visto pagando piedosamente com uma moeda pela abertura. Mas ele não sabia de todas as coisas que esquecemos. Do seu assento na rua, velhos jogando dados chamaram o comerciante, saudando-o 3 vezes. Você pagou à igreja dela, mas ela não lhe deu água. Sua sede foi saciada por uma filha diferente. Compre vinho de nós e você ganha uma história de graça. O negócio logo foi fechado e os homens se divertiram. De volta. Quando o maior inimigo de Roma vagava pela terra, ninguém sabia seu destino. O templo de Marte escancarou suas portas e a grande e agitada cidade se preparou para a guerra. Milhares se alistaram e milhares mais foram enviados. Ninguém sabia, então, o quanto iriam se arrepender. Um jovem em crescimento, com olhos brilhantes e atentos, agarrou essa chance de brilhar no cenário. Guerras vêm e vão, mas essa não era só a última, era a maior de todas. Com o cinto novo, reluzente e a lança afiada como navalha, ele não sentia medo nem via perigo próximo. Ele partiu com seus amigos, o ar cheio de canções. Roma nunca perdeu. Então, o que poderia dar errado? Seus pais, irmãos, irmãs, tios e tantas mães acenavam para eles. Aquelas matronas estavam orgulhosas de ver seus filhos partirem. Não falavam em voz alta sobre seus medos de desgraça. Trasimeno era onde o inimigo se escondia. As musas ajudaram o inimigo e as estratégias de Aníbal deram certo. Flamínio e seu exército foram emboscados na neblina. Jovens foram abatidos, assim como os velhos, e outros tantos que nem dá para listar. A notícia chegou na forma dos aleijados mancando de volta pelos portões. Grandes multidões se reuniram ali precisando saber o destino de seus filhos. Entre muitos ali, havia uma que buscava seu filho, o jovem de olhos brilhantes, principal alegria de sua vida. Ao redor dela havia reencontros, homens sendo recebidos com alívio. Mas seu filho, ao que parecia, estava atrasado. Ela conteve as ondas de tristeza. Ela estava feliz por suas irmãs, cujos maridos haviam retornado, mas permaneceu junto ao portão. Continuou esperando até que o destino de seu filho fosse conhecido. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, até passar uma estação inteira. Ela seguia firme no portão, esperando. Alguns diziam que ela perdera a razão. Nem todo o tempo foi em vão. Ela ajudou a todos e muitos ficaram gratos. Quando aquela mãe paciente chamava na escuridão da noite, ela fornecia a luz para os filhos dos retardatários, voltando da luta. Para saber do seu filho, era só perguntar, não precisava esperar notícias. A mãe, sempre ali no portão, recebia os sedentos com uma xícara e um sorriso era um guia para os perdidos, e mesmo assim, o tempo todo, ela estava louca. Deveriam evitá-la? As pessoas debatiam, mas deveriam ter se alegrado pela mãe que esperava. Então chegou o dia em que 5 homens com grandes machados advertiram a mãe por não pagar seus impostos. Ela voltou para sua cabana para evitar problemas fiscais, apenas para encontrar o lugar cheio de estranhos. Sua família se foi, seus bens foram levados, o portão virou lar para a mãe que esperava. E ao longo dos anos, sua estima foi inflada. Ela se tornou parte da cena da cidade murada, a velha desdentada. Grandes histórias contavam que ela vivia sem pagar aluguel, tolerada de bom grado. E, quando ela morreu, sua fama, inabalada, levou-a à construção de uma estátua bem ali da mãe que esperava. Por favor, não se sinta repreendido. Vemos que está cansado pelas mercadorias que transportou. Mas incomodava que ela fosse confundida com Maria, como se fossem a mesma, que ela também amava seu filho. Isso é celebrado. Mas, se é assim que uma mulher é julgada, nenhuma amou o seu mais do que a mãe que esperou.
E este é o meu poema, A Mãe que Esperou. E me ocorreu começar o vídeo com uma explicação sobre o que era o poema e dar a vocês vários insights sobre ele, para que vocês o entendam melhor. Mas talvez uma obra de arte, uma música, um poema ou o que for, deva ser capaz de se sustentar sozinha e simplesmente ser apresentada. E se você não entender completamente, pelo menos da primeira vez, bem, talvez tudo bem. Mas para atender completamente ao meu público, talvez eu devesse dar alguma explicação. Caso haja algum aspecto do poema que você sentiu que não entendeu muito bem, e talvez você pudesse assistir de novo e dizer: "Ah, entendi, agora faz sentido." Não se passa durante a Guerra Púnica, se passa no início do século IV depois de Cristo, depois que Roma já havia se tornado pelo menos oficialmente cristã. E o homem passando pelo portão, o comerciante que vê a aparente estátua da Madonna e da criança e coloca uma moedinha na abertura, fazendo uma doação para a igreja cristã. Ele irritava os homens mais velhos da geração anterior. Talvez quando nasceram, Roma ainda fosse oficialmente pagã. E eles conheciam a história da estátua que costumava estar ali. Era sobre a mãe que esperou séculos antes nas guerras púnicas. Essa mulher lendária surgiu e a história ficou. Fizeram estátuas dela e a colocaram em um nicho ao lado do portão onde ela vivia. E então eles queriam contar a ele a história original. Então sim, a mãe que esperou. A lenda surgiu nas guerras púnicas, mas o poema se passa em época em que alguns homens jogavam dados. Contando a um viajante local: "Você sabia que aquela estátua ali costumava ser, na verdade, da mãe que esperou, e não era uma Madonna com uma criança?" Isso significa que escrevi o poema originalmente para o livro Contos das Guerras Púnicas. Sempre foi escrito pensando que seria ilustrado, então várias coisas estariam nas imagens. E talvez crucial para o poema, para o entendimento dele, seja a imagem daquela estátua no nicho, com pernas que são do período clássico, e então, grosseiramente dividida ao meio, uma estátua ainda mais tosca da Madonna e do menino foi posta em cima, grande e alta demais para o nicho, claramente não feita para aquele lugar. Está em uma escala diferente da escultura original e essa imagem deveria dizer muito. Agora, é claro, eu poderia ter reescrito o poema e poderia ter descrito a escultura, mas eu não fiz isso. Eu mantive o original e senti que precisava ilustrar. Então, como eu ilustro isso? Eu mesmo poderia ter ilustrado, só com um lápis. Isso teria levado muito tempo e provavelmente as imagens ficariam ruins. Eu poderia ter procurado um artista e explicado para ele o que eu queria. Ele ou ela poderia ter feito um esboço rápido. Você quer dizer isso? Não, não. E então eu poderia descrever em detalhes o que eu quero, e ele diria: "Ah, sim, 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 eu sei exatamente o que você quer dizer." E então eu voltaria: "Ah, não, ainda não é isso que eu quero. Eu sei, porque já passei por esse processo com artistas antes." E eu poderia ter feito isso, mas levaria uma eternidade. Seria caro demais, ou talvez nunca acontecesse. Então, o caminho que eu segui foi muito Photoshop da Adobe, muitas pinturas a óleo adulteradas. E tenho certeza de que alguns de vocês perceberam isso. O uso de inteligência artificial. É a primeira vez que usei inteligência artificial dessa forma. Mas fiquem tranquilos, o poema não foi feito por inteligência artificial. Eu que escrevi. E eu não apenas disse: "Querido software de inteligência artificial, aqui está meu poema." Ilustre-o, porque isso só resultaria em um monte de ilustrações irrelevantes. Em vez disso, passei horas e horas digitando comandos e depois recebendo um monte de imagens de volta, eventualmente, porque você tem que esperar bastante tempo para ele processar. Percebi que ele entendeu errado o meu comando, então ajustei e repeti várias vezes. Uma experiência muito parecida, na verdade, com conversar com um artista humano. Eu diria que talvez uma em cada 8 imagens produzia alguma parte que era utilizável e era perceptível sobre o que essas inteligências artificiais foram treinadas. Então, por exemplo, eu continuava digitando mulher de meia idade e recebia imagens de alguém que parecia ter entre 17 e 21 anos, e geralmente de 17 a 21 anos, extremamente bonita. Não, ok, então mulher de meia idade mais avançada. Isso indicava uma idade entre 19 e 23 anos, mas ainda não era uma mulher de meia idade, e sim uma mulher mais velha. Isso às vezes dava resultados úteis. Mas se eu usasse velha em vez de mais velha, então eu recebia uma anciã com pele enrugada e cabelo branco.
Obviamente, sabia exatamente como fazer mulheres idosas e mulheres jovens e bonitas, mas eu também tinha que digitar comum. Senão, sempre recebia mulheres muito bonitas. Tudo ligado aos romanos evocava várias imagens de homens em roupas curiosas. Esse não é um capacete romano, mas sim outro tipo, e não é assim que se usa na cabeça. Ai, eu digitava 100 capas vermelhas, mas ainda assim apareciam capas vermelhas. As inteligências artificiais não sabem contar. 5 homens com machados grandes. Você pensaria 5. Isso deveria ser fácil para um computador. 5 não seria 3 ou 20. Muito raramente 5. E, quando eu recebia um número como 5, muito frequentemente os homens tinham exatamente a mesma altura e muitas vezes exatamente o mesmo rosto. Enfim, o que eu fazia era pegar um pouco disso, um pouco daquilo e começava a juntar tudo e ficava tudo certo. Com o tempo, isso terá que servir. E eu consegui, tentar fazer a estátua tosca no estilo romano tardio. Obviamente, a inteligência artificial simplesmente não tinha sido treinada com esculturas ruins, então várias e várias esculturas claramente renascentistas tinham sido escaneadas para o banco de dados da inteligência artificial. Eu tentei todo tipo de palavra: tosca, grosseira, ruim, primitiva, tosca, grosseira, ruim e primitiva, tribal. Geralmente isso acabava indo para algo meio africano. Tardo-romano, bizantino. Por mais que eu tentasse, nunca conseguia exatamente o que queria para o topo da escultura. Mas tudo bem. Espero que isso esclareça o visual de inteligência artificial. Não foi algo criado apenas com inteligência artificial. Como algumas pessoas que eu notei no canal Poeira, existe um canal no YouTube chamado Poeira, que exibe filmes de ficção científica. Alguns são bons, mas a maioria não é. Mas de qualquer forma, recentemente eu percebi que algumas pessoas têm enviado vídeos completamente feitos por inteligência artificial. O roteiro, as vozes, tudo feito por inteligência artificial. E isso é um lixo absoluto. Eles são terrivelmente impossíveis de assistir. Embora, no ritmo em que a inteligência artificial está melhorando, talvez em 5 anos elas fiquem decentes. Quem sabe? Espero que isso nunca aconteça, mas talvez aconteça. De qualquer forma, por enquanto, a experiência de ser eu ao produzir este vídeo foi praticamente a mesma que teria sido de qualquer outra forma. Precisei escrever o poema, decidir o que queria, passar instruções ao artista, mesmo artificial, fazer várias idas e vindas e editar muitas imagens. Para mim, não pareceu um atalho tão grande para ser honesto. Agora, de qualquer forma, eu não consigo chegar tão longe em nenhum vídeo sem que alguém faça um comentário sobre Hannibal. E, considerando que há uma conexão com a Guerra Púnica neste vídeo, é claro que haverá pessoas que já escreveram alguma crítica sobre o fato de eu estar falando sobre as Guerras Púnicas e, ainda assim, eu não falei sobre quando. O livro Em Busca de Hannibal, também chamado Contos das Guerras Púnicas, será lançado. Vou falar sobre isso. Talvez essas pessoas possam procurar e editar esses comentários. O projeto está muito vivo, não está morto. Eu tenho, caso você não saiba, trabalhado há anos em uma graphic novel com um artista chamado Chris Steininger. E um rascunho completo do livro agora já existe, mas ainda há bastante trabalho a ser feito nele. Chris precisa terminar outro dos seus livros em quadrinhos da série Silverwing. Mas quando ele terminar isso, ele poderá voltar ao projeto Hannibal, e o fim agora já está razoavelmente à vista. Eu adoraria poder te dar uma data específica e dizer que vamos lançar nesse dia. Sinceramente, seria irresponsável da minha parte, pois não quero prometer nada. Isso poderia até ser interpretado como uma promessa, mesmo que não fosse uma promessa que eu pudesse cumprir. Então, mas está em um futuro razoavelmente previsível agora. Em breve poderemos lançar o livro, mas também é verdade que a natureza do projeto evoluiu e mudou ao longo do tempo. O livro principal, Em Busca de Aníbal, sobre Aníbal e Cipião na Segunda Guerra Púnica, vai ser muito maior do que o planejado originalmente. Não posso ser muito preciso, mas vai ser mais ou menos o dobro do tamanho. E isso mudou um pouco a natureza do projeto de maneiras muito criativas por parte do Chris. Ele está cheio de ideias sobre coisas que pode fazer. Vai ser, eu acho,
talvez eu possa dizer isso. Vai ser um pouco mais artístico, talvez, do que era a ideia original. De qualquer forma, o projeto não está morto. E muito obrigado a todos aqueles apoiadores muito pacientes do Kickstarter que ficaram com a gente durante todo esse tempo. Nem 100% de vocês foram perfeitamente pacientes. Mas, para ser honesto, acho que isso é justo e totalmente compreensível. Porque realmente demoramos uma eternidade. Quando estivermos prontos para lançar, porque o projeto mudou um pouco de natureza, nós vamos dar opções aos apoiadores e estou confiante de que conseguiremos encontrar uma opção que satisfaça praticamente todos os nossos clientes. Então, dos nossos apoiadores. Então, que dia será esse? Enfim, espero que você tenha gostado do poema.